Boa noite, Zé. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os companheiros que estão ligados conosco nessa live do Caminheiros do Bem. Prazer imenso poder retornar à Auriflama e estar novamente na companhia dos companheiros queridos. Não, nem sempre foi assim. No começo da história da humanidade não era desse jeito. Os nossos conhecimentos sobre o mundo espiritual não eram da forma como a gente hoje pensa que tenha sido, que as descobertas das questões espirituais tenham se dado só recentemente com a informação contida em O Livro dos Espíritos. Não. O conhecimento espírita está na lei da natureza. Portanto, ele é um conhecimento que não pertence ao espiritismo. O espiritismo é a doutrina que revela essas leis, mas não necessariamente podemos crer que foi com ele que esse conhecimento surgiu sobre a face da Terra, porque as ideias da imortalidade, da reencarnação, do mundo espiritual, da questão da lei de causa e efeito, isso era conhecimento multimilenar sobre a face da Terra. Desde o começo da nossa história, do começo da civilização, nós já conseguíamos perceber que o mundo não era somente o mundo visível. A primeira obra religiosa trazida a lume aconteceu há 5.800 anos atrás, chamada Os Vedas. E nos Vedas já se falava de um mundo espiritual, já se falava que a alma existia, já se falava da comunicabilidade dos espíritos com os homens. Já se falava da questão da comunicabilidade que pode existir entre aqueles que já partiram e aqueles que estão do lado de cá. Até mesmo a ideia dos renascimentos sucessivos já eram encontrados dentro dos Vedas. Mas foi depois dos Vedas, com o surgimento de uma outra obra chamada Bhagavad Gita, que surgiu há 5.200 anos atrás, que nós vamos encontrar a plenitude do conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre a questão da reencarnação. A revelação trazida por Krishna, apresentada dentro do Mahabharata, num opúsculo chamado Bhagavad Gita, oferece para nós as lições extraordinárias sobre os renascimentos sucessivos, sobre a lei de causa e efeito, a necessidade do exercício do perdão e do amor nas nossas vidas, a busca efetiva da superação das questões materiais. Esse conhecimento já estava conosco há tantos e tantos séculos atrás. E por isso não é verdade dizer que o Espiritismo é que trouxe pela primeira vez a informação do mundo espiritual. Não. E não foram só os hindus que tiveram essa informação. Se nós entrarmos pelo Egito antigo, mergulharmos no conhecimento que os sacerdotes de Amon possuíam, nós vamos descobrir que as verdades espirituais também estavam com os iniciados do Antigo Egito. Eles também sabiam da transmigração das almas. Eles também sabiam do processo efetivo de que os espíritos voltam várias vezes à vida corporal. Eles sabiam do mundo espiritual, eles sabiam, inclusive, que era preciso que o espírito se preparasse para essa grande viagem que nós faríamos para o outro lado da vida. Isso tanto era verdadeiro que os sacerdotes compuseram um livreto contendo as orientações e as orações para que o morto pudesse saber como se dirigir, como ele fazer para que ele esteja em consonância com o mundo espiritual e acessar a felicidade. O nome desse livrinho que os egípcios haviam composto, que os sacerdotes egípcios haviam composto, chamava-se Caminho para a Luz. Por que Caminho para a Luz? Porque eles sabiam que após a morte havia um duto que nos conduziria para a felicidade. E que nós precisaríamos, portanto, acessar esse canal de luz
para que nós pudéssemos retornar de maneira satisfatória para o mundo espiritual. Esse livreto chamado Caminho para a Luz, ou Saída para a Luz, como alguns dizem que era o nome, ele era colocado sempre dentro do sarcófago, bem próximo da cabeça da múmia, porque quando a múmia despertasse, né, que a múmia iria acordar depois da morte, a vida continua, então ela tinha que ter o livro ao alcance da mão para consultar as preces que ela faria. Esse livro, todas as vezes que as tumbas eram arrombadas pelos ladrões que vinham para saquear os sarcófagos, eles sempre achavam ao lado do morto esse livro. Saída para a Luz estava sempre do lado dele. E aí ele disse, esse aqui é o livro, tira esse livro daqui, esse livro não presta para nada. Esse aqui Então sempre tinha, junto com a múmia, esse livro que ficava bem perto do morto. Exatamente por estar sempre presente no sarcófago esse livro, ele passou a ser chamado com o tempo de o Livro do Morto e chegou até nós com o nome de o Livro dos Mortos. Mas, na verdade, era uma coletânea de orientações e preces para orientar os espíritos a encontrarem o caminho para a luz. E aí surge uma indagação muito interessante. Se os hindus sabiam disso, se os egípcios sabiam disso, se os gregos sabiam disso, porque sabiam que no Hades as almas desceriam para o Hades e que existia a palingenesia, que seria o processo das múltiplas encarnações, em que as almas sofreriam no mundo espiritual se elas não fossem obedientes ao código dos deuses. Por que motivo, se tantos povos sabiam disso, por que esse conhecimento não ficou conosco? O que aconteceu com a gente que nós nos atrapalhamos e perdemos essa informação? O que foi que houve com a humanidade? Por que esse conhecimento chegou tão cedo e a gente não conseguiu se apropriar dele? Porque quando a gente olha antes do Espiritismo, Idade Moderna, Idade Média, essa conversa não aparece. Não tem ninguém falando disso na Idade Média. Por que nós perdemos esse conhecimento? O que foi que houve conosco que a gente deixou passar essa informação? O que nós encontramos na literatura espírita é que essas revelações, o Bhagavad Gita, os Vedas, as revelações oferecidas para os egípcios, os conhecimentos dos sacerdotes gregos, dos oráculos, esse conhecimento ele não era um conhecimento universal. Ele não era um conhecimento para todos os espíritos. Ele era um conhecimento apenas para aqueles que eram chamados como sendo os espíritos que poderiam aproveitar esse saber. Havia muitos espíritos na Terra que poderiam aproveitar esse conhecimento, mas uma grande massa não. Esse conhecimento não veio para toda a humanidade, ele veio para esses povos específicos. Ele veio para os hindus, ele veio para os gregos, ele veio para os egípcios, que eram povos que não pertenciam à estrutura natural do planeta. Era uma revelação herdada, oferecida pelos espíritos aos homens daquela época, porque essa informação iria ser muito importante para esses espíritos que já eram maduros. Eles não eram almas ingênuas, não eram espíritos iniciantes. Então, quando essas civilizações se formaram sobre a Terra, missionários específicos para esses povos vieram trazendo informações extremamente profundas, ricas, cheias de detalhes da lei de causa e efeito, cheias de informações sobre o mundo espiritual. Nós trouxemos, desde o princípio da formação da civilização, a gente vai poder perceber que sacerdotes, missionários, homens iluminados chegavam à Terra naquele período semeando as suas verdades e acordando o povo, despertando a humanidade para os saberes do Espírito. Mas não era para todo mundo. Essa revelação era só para eles. Então, quando esses espíritos despertavam com essas revelações, eles voltavam para o mundo espiritual, de onde eles tinham vindo. Eles voltavam para os mundos de onde eles haviam partido. Eles regressavam aos seus planetas de origem
e suas civilizações entravam em declínio. E seus livros religiosos? Seus livros religiosos tornavam-se indecifráveis. Conhecimentos multimilenares que, na mão de quem ficava no planeta, pareciam um intrincado mistério sem condição de conseguirmos entender. Foi desse jeito que nós vamos começar a perceber a parte na qual esses saberes do Bhagavad Gita, os saberes dos egípcios, a cabala judaica, o conhecimento dos gregos, a sabedoria védica, ela vai ficando como que morna ao longo do tempo. E nós vamos perdendo a capacidade de entender esses mistérios. Tornam-se textos muito difíceis. Nossa mente não acompanha esses segredos, não consegue entender o que significa aquilo tudo. E por conta disso, a humanidade vai como que rejeitando essas informações. Mas ao mesmo tempo que nós não éramos maduros para isso, havia um outro movimento acontecendo na Terra. O movimento das revelações universais, o movimento das revelações que se destinavam a toda a humanidade, que estavam destinadas a atender o homem típico do planeta, aquele que não tinha sido herdado e que, portanto, não podia receber tantas informações espirituais de uma vez só. Para os hebreus, por exemplo, a Torá para os de casa, para todos, e a cabala para os que eram de fora. Os espíritos que migraram entendiam a cabala, os que eram daqui ficavam com o conhecimento apenas da Torá, com a leitura rasa, a leitura literal do texto que era oferecido aos judeus. E foi assim que esse conhecimento foi como que se apagando ao longo do tempo. As revelações que eram trazidas para os povos específicos, elas não conseguiam ecoar no coração dos homens. E então veio a primeira das revelações para toda a humanidade. A revelação de Moisés, falando de um Deus único, falando de uma lei, da necessidade da obediência. Não trazia muitas informações sobre a questão da espiritualidade. O mundo espiritual nem está presente na Torá. Não se fala nada sobre a vida além da morte, nos 5 livros de Moisés. Nós teríamos que esperar uma segunda revelação universal. Uma revelação que novamente veio para derramar seu saber sobre todo o planeta. O próprio Cristo planetário, a entidade que tem a responsabilidade direta pelo planeta como um todo, é que trouxe essa revelação. E aí muitos poderiam pensar, nossa, essa revelação vai ser um espetáculo. Se é o próprio governador que vem, quando ela vier, ela vai trazer tudo, vai ser um escândalo. E o que é que surpreende a revelação de Jesus? Ele não fala na profundidade que você encontra no Bhagavad Gita, nos Vedas, no pensamento de Sócrates, na cabala judaica, nos conhecimentos dos gregos, não tem. O conjunto de verdades espirituais daquilo que acontece para além da morte. Porque o interesse da revelação que Jesus trouxe eram só 2: o amor e a imortalidade. Ele vai descerrar diante do homem a certeza de que a vida continua. E ainda ressuscita no final, reaparece após a morte, que é para provar que a vida continua. Então ele inaugura um novo pensamento. Qual é o pensamento? Sim, existe vida após a morte. Essa é a trama fundamental da sua pregação. Desde o começo até o final, a fala de Jesus repete sistematicamente: reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus, vida após a morte, vida eterna. Está direto. Na parábola de Jesus contada sobre Lázaro e o rico, lá está Abraão, vivo no mundo espiritual, colocando no seu seio Lázaro, que havia desencarnado. Então, a visão de que existia vida após a morte, que tinha vida em abundância, estava na pregação de Jesus. Mas ele não avança muito em questão de discutir como é o mundo espiritual, como são essas coisas, porque não interessava isso. O que interessava agora é trazer uma informação. Recebam essa, existe vida após a morte. E recebam essa outra.
A chave de todas as dores humanas é o amor. Então ele vem trazendo uma verdade extremamente sintética. Se você pegar o Bhagavad Gita de Krishna e dizer assim, resume numa fala, você não resume, porque tem tanta coisa no Bhagavad Gita que não dá para resumir. Pega o pensamento de Buda e diz, resume para mim, não dá. É muita sabedoria, é muita informação que o Buda trouxe. Mas se você disser, resume Jesus para mim, aí você diz, resumo, tem vida após a morte e o amor é a solução. O resto é detalhe. Então você vê que a preocupação de uma revelação universal é trazer um conhecimento que possa atingir todas as pessoas. Então era uma verdade que conseguia chegar, porque ela não tinha tanta complexidade. Não, mas isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, isso aqui é assim, não. Mas o perispírito, ele pode isso, mas ele não pode isso, porque se ele pudesse isso, não tem essas questões. A mensagem de Jesus é para chegar, pregar, entender e seguir. E por que ela foi tão vitoriosa? Pelo magnetismo que ele trouxe e que impregnou a sua mensagem de maneira muito intensa, com o amor que ele vinha propor e que ele vivenciou. Então, quando essa verdade espiritual chega, ou seja, a verdade sobre a existência do mundo espiritual, nós vamos ter, com a mensagem de Jesus, a partida de boa parte daqueles que haviam chegado no planeta, migrados para passarem um tempo por aqui. E o planeta é entregue para nós. Ah, quando ele é entregue para nós. O que fazemos nós com os conhecimentos espirituais? A gente não entende quase nada. Aquilo é um monte de coisa maluca que não dá para entender, e nós começamos, então, a queimar as obras, porque a gente não consegue entender. Nós queimamos muitas coisas. Queimamos bibliotecas. Nós destruímos o conhecimento de vários sábios. Nós perseguimos as pessoas que pensavam diferente. Os poucos que conseguiam pensar de maneira distinta e que achavam que, de repente, o mundo era diferente, também foram perseguidos. Então, nós tivemos muita perda de conhecimento e perda real, porque queimou e perdeu mesmo. Tem textos que a gente não sabe o que tinha. Nós só sabemos que ele existia porque outros comentam sobre esse texto, mas o texto mesmo a gente não possui, nós não temos. Nós temos, às vezes, fragmentos, porque algumas pessoas transcrevem parte desse texto para outro lugar, mas as argumentações originais, infelizmente, nós perdemos e perdemos muita coisa. Nós perdemos muita coisa. Só não perdemos mais porque o Islã, os muçulmanos pegaram esse material que os cristãos estavam tocando fogo, levaram para Bagdá e protegeram, senão tínhamos perdido muito mais coisa. Eles guardaram em Bagdá boa parte do conhecimento da humanidade, num período em que o cristianismo era pura mediocridade e o Islã vivia seu grande apogeu de conhecimento e de sabedoria. Então nós vamos enfrentar um período de muita ignorância, em que as questões do espírito vão ficar praticamente esquecidas, sem que nós pudéssemos saber, de fato, como era a vida no além, o que acontecia do lado de lá. Quando a doutrina espírita chega, no século XIX, ela vem apresentar para nós a realidade, de novo, do mundo espiritual. Só que agora, ela vinha apresentar não somente como as outras doutrinas falavam, não, vem falar as mesmas coisas assemelhadas que a Cabala dizia, que o Bhagavad Gita dizia, que o pensamento dos egípcios possuía, que os sacerdotes gregos pregavam. É um revisitar desse conhecimento. É voltar aos pontos que o Buda apresentava, que Sócrates falava. Por quê? Porque esse conhecimento está na lei da natureza. Agora, qual a diferença da doutrina espírita para todas essas? É que todas as outras foram revelações religiosas. Veio alguém com sabedoria e disse, é desse jeito. E as pessoas seguiram aquilo que aquela única pessoa falava. A diferença da doutrina espírita foi rasgar essa informação para que não somente nós tivéssemos um acesso do ponto de vista religioso, mas estivéssemos calçado em cima da ciência e da filosofia. Então, hoje, a doutrina espírita, ela revisita os saberes antigos. Ela vem, portanto, reapresentar o mundo invisível para nós. Mas ela vem reapresentar esse mundo que já era conhecido, calçado de maneira diferente. Não é uma revelação que tem um revelador.
É uma revelação trazida por diversos médiuns, diversos espíritos através de diversos médiuns, em diversos grupos de diversos países. Isso é lindo, porque é uma revelação coletiva. É uma revelação onde se recebe um grande quebra-cabeça. E o papel de Allan Kardec é encontrar as pecinhas e montar o quebra-cabeça. E aí aconteceu uma coisa muito interessante dentro dessa leitura que a gente vai fazendo. É que esse saber, ele foi construído a partir do conhecimento da Terra. Se você perceber, o Espiritismo foi modelado em cima dos saberes que o mundo terreno possuía. Então, não, isso aqui é possível? Não, isso aqui não é. Não, a ciência diz que é possível, então isso aqui pode encaixar. Não, isso aqui não, isso aqui sim. Então, a lógica da Terra validou ou invalidou determinadas verdades trazidas através dos vários médiuns, em que Allan Kardec dizia, não, essa aqui não encaixa, a ciência não valida isso, você põe para fora. Essa aqui entra, essa aqui sai, e organizou em cima do saber que a Terra possuía a verdade que constitui a base da doutrina espírita. Então, o espiritismo, ele não é uma doutrina herdada, porque todas as anteriores foram herdadas. O missionário chegou aqui pronto e disse, anota aí o que eu vou dizer. Krishna chegou e disse, eu sou o revelador, e anota o que eu vou falar. E as pessoas absorveram. Quando Buda chegou, ele era o iluminado. Ele disse o que era e as pessoas, então, absorveram o que ele dizia. Quando Moisés, Jesus, Muhammad, Sócrates, Zaratustra, Lao Tse, Confúcio, quem você puxar, disse, foi uma pessoa que veio e trouxe. Então, a revelação chegou inteira na mão do revelador. O Espiritismo, não. Ele é uma revelação construída na Terra. É isso que o diferencia das outras. Ela é uma revelação do planeta Terra. E que é interessante, ela constrói uma doutrina totalmente nova do ponto de vista da metodologia, mas o resultado do conhecimento dela é velho. O resultado do conhecimento é antigo. A metodologia é nova, mas o resultado que você chega não é o mesmo que já tinha. É reencarnação, mundo espiritual. E aí você vai descobrir o quê? Que é verdade que existe vida após a morte. Que o Krishna estava certo. Que Zaratustra estava certo. Muhammad estava certo. Que Buda estava certo. Que Jesus, evidentemente, estava certo. Então, você vai descobrindo que esse saber valida tudo que estava para trás. E dessa forma, portanto, nós passamos a enveredar por um caminho de conhecimento totalmente novo, um caminho que oferece para nós muitas informações novas, descerrando o mundo dos espíritos, mostrando aquilo que os nossos olhos não viam, abrindo para nós a percepção do mundo invisível. E na própria construção da codificação kardeciana, quando Allan Kardec escreve a quinta das suas obras básicas, chamada A Gênese, no primeiro capítulo, ele estabelece o caráter da revelação espírita. E no caráter da revelação espírita, que são oito características, uma delas é que essa revelação é uma revelação progressiva. Eu disse progressiva, eu não disse progressista. É uma revelação progressiva. Em que sentido? A cada momento, novas verdades vão surgindo e ela vai ampliando as suas condições de entendimento sobre as coisas. Quando chega a obra de Kardec, ela traz verdades contundentes sobre a vida após a morte. Ela vai falar sobre a realidade do outro lado da vida de maneira muito impressionante. Já encontramos no Livro dos Médiuns o Laboratório do Mundo Invisível, comentando sobre como é que os espíritos vivem do lado de lá, como é que eles têm objetos, como é que eles se vestem, de onde que eles tiram suas roupas, os objetos com os quais se apresentam. Vamos encontrar depois, no livro O Céu e o Inferno, as manifestações mediúnicas impressionantes, nas quais os espíritos se apresentam na obra com faca, camisas com sangue, roupas de rainha, toda rasgada, mas roupas reais. Então, você vai encontrar diversas informações sobre
objetos do outro lado da vida. E no livro A Gênese, quando Kardec vai falar no capítulo 14 sobre os fluidos, ele vai nos mostrar como que a vontade manipula os fluidos, produzindo objetos que se tornam reais para os espíritos, mas que nada mais são do que a manipulação e a condensação de fluidos para que eles tomem determinada forma motivada pela vontade dos espíritos. E foi assim que esta revelação surgiu, trazendo muitas notícias sobre o mundo invisível. Mas foi somente nos anos 40 que nós iríamos pelo processo da revelação espírita ser uma revelação progressiva, que nós vamos ter a obra de André Luiz, que vai apresentar para nós o mundo invisível de maneira muito mais nítida, rasgando os véus do entendimento nosso sobre como que se processa a vida no além. As obras de André Luiz vão trazer notícias muito mais fortes sobre casas, cidades, objetos, transportes, e uma vida que não é simplesmente sobreviver à morte, é vida em abundância, é vida como vida que seja mesmo, com toda a riqueza que uma vida pode oferecer, só que do outro lado das nossas existências. E assim, a obra de André Luiz vai oferecendo para nós, progressivamente, novas informações do mundo espiritual. E no ano de 1962, em dezembro de 62, é concluída uma das obras mais interessantes sobre o mundo invisível. A médium Ivone Pereira, que possuía uma mediunidade impressionante, vem oferecer para nós, de maneira cabal, informações ricas, extremamente detalhadas sobre o mundo espiritual, oferecendo para nós uma obra indescritível em termos de beleza e de profundidade, intitulada Devassando o Invisível. O mundo carnal já tinha informação desde o princípio de que existe vida após a morte. Mas o Espiritismo veio e nos trouxe a comprovação científica disso. Numa outra onda, nós temos a mensagem de André Luiz oferecendo a nós como vivem os espíritos. E quando a obra de Ivone Pereira chega, através de 2 volumes, um chamado Devassando o Invisível e o outro falando sobre as suas experiências como médium, num livro intitulado Recordações da Mediunidade, um conjunto preciosíssimo de dados fundamentais para o bom entendimento do que seja o mundo espiritual são oferecidos por esse livro, que se torna uma espécie de manual de entendimento de como os médiums devem lidar com a sua mediunidade quando eles são dotados do dom do chamado sonambulismo mediúnico, aquilo que o movimento espírita brasileiro convencionou chamar de desdobramento. Essa obra vai falar sobre o mundo espiritual, vai contar as experiências dela do lado de lá, a relação com espíritos superiores e inferiores, os dramas, as possibilidades de mistificação, as sutilezas que a mediunidade possui, as diversas experiências surpreendentes que ela reúne no último capítulo, em que ela faz uma espécie de pequeninos contos de vivências que ela teve. Então, todas essas experiências dela desdobrada, como era a vida no mundo espiritual que ela percebia, como era a dinâmica da relação dela com esses espíritos, estão apresentados no livro Devassando o Invisível. E o que é mais surpreendente de tudo isso? É como ela intitulou o primeiro capítulo da obra. Porque a obra vinha falar de uma coisa fantástica, que era o mundo invisível, aquele que nós não conseguimos ver. E ela vinha, na onda das revelações que o Espiritismo vinha apresentando, ela vinha trazer para nós novas informações sobre o mundo invisível, devassando isso e apresentando de maneira rasgada as coisas que o homem iria se surpreender quando soubesse. Mas qual é o nome do primeiro capítulo? O nome do primeiro capítulo de estudo. O primeiro capítulo se chama
Nada de novo. Nada de novo. Por que nada de novo? Porque não há nada de novo sobre o sol. Nada de novo sobre o sol. Porque os espíritos já vêm dizendo isso desde o começo da história da humanidade, que existe vida após a morte, que existe reencarnação, existe mundo espiritual, que os espíritos se comunicam. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantas vezes terá que ser repetido ao homem que a vida continua? Então ela começa o livro falando: nada de novo, nenhuma informação que nós ainda não soubéssemos, mas ela vem oferecer esse conhecimento já sabido, calçado com as verdades espíritas, para que não haja dúvida sobre aquilo que ela experimentava. Médium segura, exatamente preocupada com a codificação kardeciana, muito diligente em todas as suas falas, Ivone Pereira vem oferecer nessa obra grandes notícias sobre o mundo espiritual inferior, como vivem os espíritos do lado de lá, algumas coisas profundamente surpreendentes. E eu vou contar uma, Alexandre, pelo menos uma eu tenho que contar. Ela conta que ela chega numa região do mundo espiritual que tem uma série de entidades pelo chão, gemendo, como se fossem espíritos dementados. Eles não estão sentados, estão no chão, rolando, gemendo, corroídos de remorso. Por quê? Porque são entidades vinculadas ao assassínio, espíritos relacionados com o processo do assassinato. Então, eles estão nessa região do mundo espiritual, ali se contorcendo, se remoendo no seu remorso, nas suas coisas, e tem uma senhora que está ali para cuidar deles. A equipe espiritual deixou uma senhora bastante simples para cuidar dessas entidades. E ela está ali, é uma senhora bastante risonha, bastante comunicativa, que está ali cuidando desses espíritos. Não fala no livro, mas provavelmente ela pode ter um vínculo com essas entidades. Mas ela está ali para cuidar deles. E o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma sopa de legumes. Legumes no mundo espiritual. Não é um legume plantado, são legumes que são, na verdade, plasmados. Pode até ser que a mente de alguém tenha plantado e colhido, mas eles não são reais. Só que para os espíritos são reais. E ela está preparando uma sopa, que a Ivone Pereira diz que está muito cheirosa. E a Ivone vê ela preparar a sopa, cortar chuchu, cenoura, batatinha, e coloca no caldo e vai mexendo, preparando a sopa, aquele cheiro da sopa. E ela acha aquela sopa maravilhosa. E a mulher está preparando a comida para eles. De maneira muito natural, risonha, conversando e cortando os legumes e jogando na panela, até que chega a hora que a sopa fica pronta. Então a mulher vai no panelão com uma concha, retira o caldo para entregar para esses espíritos e vai levar o caldo para eles, o caldo de legumes. As entidades estão gemendo, torturadas pelas suas dores, mas quando ouvem falar que é comida, eles param de gemer e vêm para comer. E ela entrega para cada um a tigela. E a Ivone fica muito feliz, porque vê que eles vão se alimentar. Ela fica observando. E qual não é a surpresa dela? É que logo que esses espíritos tomam a tigela na mão, que eles vão colocar na boca, ocorre um fenômeno muito estranho. Lembrem que no mundo dos espíritos, tudo é feito de fluido, e quem manipula o fluido é a vontade dos homens. A vontade do espírito é que manipula os fluidos. Quando eles põem a colher na sopa para comer, quando ele mete a colher que puxa, não vem legumes, vem pedaços de dedo, pedaços de orelha, restos de gente. E eles, desesperados, jogam a tigela fora, desesperados com fome, mas não conseguem comer, porque suas mentes transformam tudo que eles veem em pedaços de corpos, em virtude dos compromissos espirituais que eles possuem. É uma obra fantástica. Vai falar sobre como os espíritos se trajam, vai comentar como é que acontece dos espíritos terem uma roupa ou a outra, vai comentar sobre Joana d'Arc, que falava também sobre isso, quando dizia que os espíritos se apresentavam vestidos, e quando perguntaram a ela, mas eles se vestem como?
E aí Joana d'Arc, lá na Idade Média, diz: pensais que o Senhor não tenha como vestir seus espíritos? Ela não sabia como, mas respondeu assim. Então, Ivone Pereira vai tratar essa resposta de Joana d'Arc. Vai comentar sobre Frédéric Chopin na Imortalidade, os encontros com ele, das formas como ele fazia os seus encontros, que ele oferece para ela uma flores, ela diz, essas estão com um cheiro mais intenso. Aí ele diz, sim, são flores com o cheiro como elas têm quando são colhidas após a chuva. Esses detalhes são apresentados. Os espíritos nas regiões inferiores, que são mostrados para nós, como vivem o sofrimento dessas entidades. O processo que existe quando você vai produzir romances mediúnicos. Ela conta coisas interessantes, que ela viajava para os lugares onde as cenas iriam ser escritas, para que ela sentisse a ambiência, para quando escrevesse com mais robustez os textos. Os seus desdobramentos antecediam a psicografia. Ela ia psicografar uma página nos Flandres, ela viajava para os Flandres em espírito, passeava pelas cenas, visitava as festas, participava das festas, vendo as roupas, o rosto dos personagens, para que ela pudesse escrever de maneira melhor. Ela vai apresentar coisas impressionantes sobre essa intimidade com o mundo espiritual. Quem de nós tem determinados bloqueios com a mediunidade precisa ler para ver a naturalidade com a qual ela lida com a questão dos espíritos. Mas isso não impede que ela nos mostre também a possibilidade de mistificação, como que existem espíritos querendo enganar do lado de lá. E ela mostrando o quanto a gente precisa estar atento, o quanto precisamos ser vigilantes para que o trabalho de divulgação da doutrina espírita não seja comprometido pelas nossas ilusões. E assim, ela vai apresentar para nós um descerrar de coisas interessantíssimas sobre esse mundo invisível, descedentando os nossos corações das informações preciosíssimas que essa obra possui. A chance de nós conhecermos de maneira indelével verdades novas, mas que são antigas. Elas são antigas na sua essência, mas elas são novas na metodologia com que elas são tratadas, porque elas estão despidas de todo o processo de mística, de ideias místicas, do processo puramente religioso de crença, mas apoiado em cima de uma fé racional, que dá a nós a condição de termos mais certeza sobre aquilo que acreditamos. Ivone Pereira, portanto, deu uma contribuição extraordinária para o movimento espírita. Sua obra mais conhecida, Memórias de um Suicida, é uma das obras consideradas como sendo contadas entre as 10 obras mais importantes espíritas do século XX. Memórias de um Suicida. Mas, para os médiuns, para aqueles que têm sede de entender como funciona o mundo espiritual, a leitura da obra Devassando o Invisível é tarefa inadiável, porque somente a partir da compreensão daquilo que ela coloca de maneira tão natural, tanto no Devassando o Invisível como Recordações da Mediunidade, que nós vamos ver com bastante clareza como vivem os médiuns que se desdobram, como ocorre o processo de conexão dos espíritos com os homens, como é o dia a dia de alguém que tem uma mediunidade pujante como Ivone Pereira. E a partir dessas leituras, acabam-se todas as nossas dúvidas sobre a imortalidade. Os nossos corações se sentem consolados. Nos vem uma paz muito profunda por sabermos que a morte não existe e que os nossos amores estão vivos e nos aguardam. A possibilidade de nós sabermos que isso é uma lei universal quando ainda estamos na matéria é um recurso extraordinário para garantir a nós a paz de espírito, a serenidade diante desses dias tormentosos que nós estamos vivendo. Bendita seja essa mensagem da doutrina espírita que vem acalentar os nossos corações e a serenar as nossas almas diante das verdades que oferece a todos nós. E louvado seja a tarefa de Ivone Pereira, que sendo apenas um médium dentro desse Brasil imenso,
conseguiu aproveitar de maneira bastante significativa os recursos que Deus lhe concedeu, legando para todos nós conhecimentos extraordinários sobre a vida no além. Muito obrigado, Ivone Pereira. Que Deus te abençoe onde você esteja. Que você possa ser, na verdade, alguém para receber nesse momento o nosso pleito de gratidão por tudo que você deixou para nós. Muito obrigado. Jorge, nós agradecemos também a você por esse tempinho conosco aí, nos trazendo um enriquecimento no nosso conhecimento. E com certeza são obras muito, muito importantes para a gente estudar. E estudar, né? Não só ler. Né? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente só lê, né? Só vai passando. Eu li tal livro, eu li 20 livros. Mas o que aprendeu daqueles 20 livros, né? Então, verdade. Estudar é muito importante, né? Jorge, nós não temos perguntas aqui. Vamos... aqui, ó, o Zé colocou aqui, ó. Eu não tinha visto essa, Zé. Se você viu alguma outra, você me coloca aí fazendo um favor, tá? A Márcia, ó, colocou aqui pra gente. Gostaria de saber por que durante o desdobramento pelo sono físico, muitas vezes a gente tem atitudes completamente o contrário do que a gente tem na vigília. Porque no estado de vigília nós temos as defesas do ego. Quando nós estamos no estado de vigília, nós temos as preocupações sociais, nós temos as responsabilidades sociais, nós temos os compromissos que a gente tem da vida de sociedade. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós não estamos afetos à nossa condição de espírito encarnado. Então, nós participamos de determinadas decisões no mundo espiritual, que tem muito mais a ver com aquilo que a gente de fato é. Então, se, por exemplo, durante a vida física, eu não tenho como hábito ter determinadas condutas do ponto de vista de alguns desequilíbrios, e eu apresento essas condutas no mundo espiritual, isso me revela que eu sou, em mim mesmo, alguém um pouco diferente daquele que eu penso ser. Porque no mundo espiritual, eu gosto de determinados ambientes ou determinadas ações que, de certa maneira, eu não faço do lado de cá. Então, eu tenho uma pressão social que me impede de ser como eu sou. Se acontece ao contrário, ou seja, eu sou do lado de lá muito mais centrado do que eu sou na vida física, eu apresento uma postura muito mais típica de espíritos já resolvidos, é porque essa é a minha característica mais essencial. Quando estamos desdobrados, nós somos o verdadeiro eu. Quando estamos encarnados, nós somos o eu trançado com a educação, com o verniz social e com um conjunto de crenças que a gente possui. Soltos do corpo, é que nós somos realmente quem nós verdadeiramente somos, Márcia. É isso. Joia. Zé, você viu mais alguma aí? O Zé, ele não está aparecendo aqui para a gente, mas ele está nos bastidores aqui acompanhando. Deixa eu ocultar aqui. Aqui, ó, o Zé achou. A Dirce pergunta: quando durmo nos meus desdobramentos, estou sempre com pessoas desencarnadas, meu marido, meus pais, tios, vizinhos, amigos, entre outros, né? Todas as noites isso acontece. Gostaria de saber se eu encontro com eles realmente. Dirce, funciona assim. Sonhar com alguém que já desencarnou não determina que isso esteja acontecendo de verdade. Às vezes não é. O que é o grande indicativo de que realmente é um sonho que se transfere para uma realidade objetiva? É quando nós, durante o desdobramento, estamos lúcidos. Quando nós dizemos assim: ué, mamãe, como é que eu posso estar conversando com a senhora? A senhora já morreu? Estou conversando com a senhora como? Será que eu estou desdobrada? Todo mundo espiritual? Nós estamos conversando no mundo espiritual? Quando eu tenho esse tipo de pensamento, quando eu consigo pensar dentro da minha cabeça sobre as coisas,
é porque eu estou, de fato, vivendo uma experiência espiritual. Quando o nosso sonho não nos permite ter controle sobre os nossos atos, quando a gente sonha e não consegue ter gestão sobre o que somos, então geralmente não é um encontro verdadeiro. Pode ser um sonho mental, uma descarga mental que a gente possa estar tendo durante o dia, ficou com muita coisa acumulada e você vai fazer essas emoções mentais durante o sono. Ou pode ser que sejam imagens do passado. Eu me vejo nas cruzadas, lutando e tal, e eu até, às vezes até me assisto, até me vejo. Ou me vejo lutando, mas eu não tenho domínio sobre mim mesmo, eu não decido fugir, eu não raciocino no que está acontecendo. Então, quando eu não estou raciocinando, é mais tipo que seja ou um sonho mental, ou seja uma lembrança, uma visão de uma coisa que já aconteceu. Ou alguém está me mostrando, ou eu estou revisitando cenas que eu já vivi. Mas quando eu encontro com pessoas, e nesse encontro com pessoas eu tenho lucidez do que está acontecendo, eu argumento com as pessoas, eu sei que eu estou desdobrado, eu sei que eu estou do corpo dormindo, eu sei que a pessoa está morta, e eu dialogo com elas dentro dessa realidade, é a típica situação para dizer, houve um desdobramento, a cena é real. Vamos lá, mais uma aqui da Eleni. Jorge, o médium lembra o que aconteceu durante o desdobramento? Durante uma reunião mediúnica? Não necessariamente. Existem 3 circunstâncias. A primeira, lembrar claramente tudo o que aconteceu. Ivone Pereira era assim, ela desdobrava, ela vivia as coisas, quando ela voltava, ela vinha com todas as lembranças do que ela havia vivido. Então, quando a gente tem essa faculdade, nós somos tipicamente médium de desdobramento. Então, há pessoas que possuem essa capacidade, sim, de ir ao mundo espiritual, viver coisas e volta e diz: encontrei minha mãe, conversei com ela, aconteceu isso assim, assim, ela estava no local desse jeito, a gente falou, fui no hospital, fui ver fulano, entrei lá, vi onde ele estava. Então, são desdobramentos. E as pessoas, quando voltam, voltam com essas lembranças bastante nítidas. Isso tanto pode acontecer com médiums de mesa mediúnica, como pode acontecer de pessoas não espíritas, mas que são médiums, né? E que durante a noite ou durante a tarde, sei lá, a hora que ela dorme, ela desdobra e vive experiências reais do lado de lá e ela lembra. Então, a primeira situação é essa. Ela vai ao mundo espiritual, vive, lembra e apresenta às pessoas o que ela viveu. Situação número 2. Ela desdobra, vive, não lembra nada. Não lembra nada. É o que acontece com boa parte de nós. A gente dorme e quando acorda de manhã não sabe se sonhou, se não sonhou, se teve, se não teve algum encontro espiritual. Não sei. Eu não lembro de nada. Não sei o que aconteceu. Esse segundo time aí é o meu. O meu time é esse, é o time dos que não veem, não ouvem, não enxergam, não arrepiam, não sentem nada, não incorpora. Meu Deus, se fosse dar um exemplo de não médium, eu era o primeiro da fila, porque minha faculdade mediúnica, meu pai do céu, acho que na hora da divisão das coisas, esqueceram de botar essa cota em mim. Então, eu não tenho, eu dificilmente sonho, eu não percebo as coisas, não tenho emoção do mundo espiritual, não, entro nos ambientes, não sinto nada. Então, eu sou meio porta com relação a essas coisas. Então, eu pertenço a esse segundo grupo, o grupo dos que desdobram e não lembram do que aconteceu. Considerando que a gente desdobra com razoável frequência, tem vezes que a gente não desdobra, está tão cansado que dorme corpo junto com o espírito e fica por isso mesmo. Mas o mais típico é você sair, viver uma experiência e depois retornar para o corpo. Mas eu não tenho o hábito nem de sonhar, que dirá lembrar de coisas que aconteceram no mundo espiritual, que foram espirituais. Então, o primeiro grupo, a pessoa lembra o que aconteceu. O segundo grupo, a pessoa não lembra. Ué, então como tem 3? Se um lembra, o outro não lembra, e o terceiro? Um lembra, um não lembra, e o terceiro lembra parcialmente. Faz uma confusão danada. Ele sonha com uma coisa que, na verdade, é um desdobramento, mas ele só lembra um pedaço.
e quando lembra o pedaço, lembra tudo errado. Ou às vezes lembra mas assim, eu sonhei um negócio, deixa eu ver se eu consigo, não consigo lembrar. Faz uma força danada, mas não lembra. Aquilo fica como que bloqueado. Existem certos bloqueios no psiquismo que quando a pessoa retorna para o corpo, não lembra o que sonhou. Então, esquece, lembra parcialmente e às vezes ainda troca as coisas que aconteceram. Você desdobrou durante a noite e seu mentor chamou você e disse, venha cá. Você não pode fazer isso. Você está errado nisso que você está fazendo. E aí vai dar uma série de orientações para nós. E a orientação do mentor é uma orientação muito forte, muito densa, que fica impregnada em nós. E a gente tem uma relação assim de uma autoridade. O mentor, quando fala conosco, fala com uma autoridade danada. E aí eu acordo e digo, sonhei com meu pai. Era meu pai. Meu pai me chamava atenção e dizia. Aí eu lembro até algumas coisas do que foi dito, mas eu troco personagem. Eu achei que é meu pai, porque eu não tenho a ideia de que exista um mentor que está cuidando de mim, e como ele tinha uma relação meio paternal na fala comigo, ou maternal, aí eu troco minha mãe, ponho minha avó, ponho meu pai, ponho alguém do meu ideário para substituir o mentor. Quando não, eu digo, olha, eu sonhei que Santa Teresinha vinha falar comigo. Era ela, com aquela mesma roupa daquela imagem que está lá na sala. Ela vinha com essa mesma roupa. Inclusive, ela tem um lascadinho assim na imagem, tem um pedaço que está quebrado, pois ela tinha esse mesmo lascado no meu sonho. Claro, porque ela transfere a respeitabilidade que ela tem pela santa, ela transfere para a mentora e diz, foi Santa Teresinha. E não foi Santa Teresinha, o mentor conversou. Só que como eu tenho uma crença de que Santa Teresinha, Nossa Senhora, que Jesus, que Santo Antônio é a pessoa com a qual eu me relaciono espiritualmente, eu faço uma transferência e coloco esses personagens no lugar. Então, respondendo à sua pergunta, existem 3 circunstâncias. Lembrar plenamente, Ivone Pereira é o exemplo. Não lembrar de nada, eu sou o bom exemplo. E o terceiro, essa mescla de sim e de não, de certezas e incertezas, essa coisa que a gente muitas vezes faz, que lembra parte do que aconteceu e muitas vezes trocando, inclusive, os personagens que fizeram parte da experiência que a gente viveu. Joia. Vamos lá para mais uma. Agora tem bastante, viu, Jorge? Se demorar bastante, vai ter mais ainda. Que bom, né? Vamos lá, Marlene Rosa pergunta. Jorge, na passagem que Ivone não anota o que vira em desdobramento, Charles não foi muito rigoroso com ela, não lhe propiciando a lembrança daquela música? Essa passagem que a Marlene está lembrando é do livro Amor e Ódio. Nesse livro Amor e Ódio, acontece a história de Gastão. Gastão, ele é o personagem da obra que se apaixona pela esposa do amigo. Na verdade, o amigo se casa com uma mulher que foi a grande paixão de Gastão antes. E ele fica muito confuso quando ele vê o grande amigo dele casado com o grande amor dele. Então dá uma confusão danada. E em função da história ser bastante forte, Amor e Ódio, a história, Gastão participa de uma festa em que ele toca uma música no piano. E para que Ivone pudesse escrever o livro de maneira bastante efetiva, Charles desdobra Ivone durante a noite e diz para ela, eu tive muito trabalho para recompor a cena da festa. Eu não vou poder recompor a cena de novo. Me dá muito trabalho fazer isso. Então, quero lhe pedir uma coisa. Você vai participar da festa, você vai ver os personagens e nós vamos depois escrever sobre essa festa. Você vai depois psicografar isso aí. Então, preste atenção em todos os detalhes da festa. Eu não poderei construir isso de novo, mas isso vai facilitar na hora da psicografia para que você tenha mais condições de escrever as cenas com mais nitidez. E ela diz que sim, que ela vai conseguir, sim, ela vai prestar atenção para tudo. E ela, então, entra no cenário da festa que Charles plasmou. Ela vê o salão, ela vê as pessoas, ela vê as roupas, ela vê os personagens, ela vê o rosto
dos personagens do livro, circulando, os olhares. Ela entra na festa e aquilo como que vai preenchendo o psiquismo dela para que ela possa escrever depois. E ela está embevecida com a festa, ela está empolgadíssima com as músicas, com as danças, com as vestimentas. Ela está encantada com tudo. Ela está participando de uma festa maravilhosa, que não era do século dela. E, de repente, no meio da festa, Gastão senta no piano e vai tocar uma música. E aí Charles diz para ela, preste atenção, ele vai tocar uma música no piano, não conseguirei construir isso de novo, vai me dar trabalho para fazer. Então, você preste atenção na letra, porque eu vou conseguir plasmar a letra em português. Então, ele ia tocando e cantando no italiano, que era a melodia, a língua original, e a letra ia subindo no espaço, em letras góticas, em português. Então, ele ia cantando e ela ia lendo a letra que ia subindo na cena que Charles estava plasmando. E aí ela vai ficando encantada com aquela melodia, e aí, depois dela assistir essa cena, ele retorna com ela para o corpo e diz, pegue o papel e escreva logo a letra dessa música. Porque vai ser muito complicado se eu tiver que fazer isso de novo. Anote logo, porque você pode esquecer de manhã quando você acordar. Você não vai esquecer, Charles, a letra é linda demais. Não tem como esquecer. Não se preocupe, eu vou dormir que eu estou cansada. Amanhã de manhã, quando eu acordar, eu coloco a letra no papel, está toda na minha cabeça. Eu sei. Acordando de manhã, eu passo ela para o papel, não se preocupe. Ninguém vai perder essa letra, não. E, Ivone, faça. Eu não terei condição de fazer de novo. Faça. Charles, não insista. Estou dizendo para você que eu sei o que eu estou falando. Eu não vou esquecer. Amanhã eu escrevo. Escreva a letra. Depois eu faço. E ela dormiu. De manhã cedo, quando ela acordou, disse, a letra da música. Pegou o papel, pegou o lápis. Não lembrou mais. Meu Deus, como era a letra. Meu Deus, como era a letra. Perdeu, esqueceu. Tentou, forçou. Não deu. Não conseguiu. Não conseguiu lembrar. Aí ela disse, não, tudo bem, não vou lembrar, mas quando ele for psicografar a festa, ele vai chegar na hora da cena, e aí esses arquivos estão em mim, vai acordar e eu vou botar no papel a letra. Não aconteceu. O impulso para fazer a festa veio, ela foi escrevendo, mas a letra dessa música não aparece no livro. Só aparece assim, e Gastão tocou uma música linda ao piano, mas não tem. E ela dizia que o livro Amor e Ódio, para ela, era um desconforto ver a obra. Porque toda vez que ela olhava o livro na estante, ela dizia, não cumpri com o meu papel, a obra ficou incompleta, porque ela não fez tudo o que deveria ter feito. E aí você pergunta, Marlene, se ele foi muito exigente com ela. Provavelmente ali se escondem duas coisas. A primeira é uma real dificuldade para construir as cenas novamente. O esforço que, de repente, Charles deve ter feito para reconstruir o cenário e as condições para que a festa acontecesse. O esforço para plasmar tudo novamente. Essa é a primeira questão. E a segunda é o aspecto da disciplina. Ela não cometeria esse erro uma segunda vez. Ela não desobedeceria mais quando ele dissesse, anote, faça, porque amanhã você pode não lembrar. Reconhecendo que realmente quando ela não faz, não vem o impulso, que não salva Ivone das dificuldades da mediunidade mal observada, ela passa a ser mais diligente nas outras vezes e não perde mais novos poemas ou novas cenas nos romances seguintes. Joia. Vamos lá, então, para mais uma, rapidinho. A Márcia Ribeiro pergunta, o esforço enquanto encarnado para se melhorar reflete no espírito imediatamente? O esforço é sempre um esforço, mas o que reflete no espírito de fato é a sua capacidade de mudança, né? Mas toda tentativa de transformação, ela acaba tendo um resultado, né, na gente. Existe uma consequência boa disso aí.
Mas existe uma mensagem, acho que é no livro Ceareiros de Volta. Se não for no Ceareiros de Volta, é no livro Entre Irmãos de Outras Terras, é num desses dois, que está escrito que existem certas entidades que são mais lúcidas durante a vida de encarnado do que depois da morte, ou seja, quando estão do lado de cá, conseguem ter mais lucidez. Quando desencarna, fica pior do que era, porque aquela tem a disciplina, aquela tem a vigilância social, aquela tem a necessidade de manter uma certa conduta. Quando desencarna, muitos de nós, quando nos soltamos do corpo, nos tornamos espíritos mais complicados do que éramos na carne. Então, às vezes, os nossos esforços podem estar dentro dessa condição. Espíritos que se esforçam do lado de cá, mas que não entronizam, que não realmente transformam o seu coração por dentro. Usam muito a ideia, não, tem que fazer, tem a disciplina, mas o amor não toma parte. E aquilo não entra no coração do homem para fazer parte da sua personalidade. Quando ele desencarna, ele se desembaraça das obrigações e se mostra tal qual ele seja. Então, quando você pergunta se os esforços se transferem imediatamente ao espírito, é mais importante a gente considerar que esse fenômeno precisa saber se ele está de fato vivenciado dentro de nós. Porque se for apenas o verniz da sociedade que nos dá determinadas virtudes, ele vai ficar no plano físico e não vai para o mundo espiritual. Existem muitas pessoas que são muito diligentes nas suas responsabilidades por medo, porque elas têm medo de apanhar, porque elas têm medo de serem vistas pelas pessoas. Elas quereriam muito ser diferentes, mas elas têm medo, têm vergonha. Quando elas descobrem que elas não precisam mais ter medo nem vergonha, elas podem apresentar características que elas não tinham quando encarnadas. Então, é muito importante a gente observar que, às vezes, as condutas que as pessoas têm podem não representar verdadeiramente o seu estado de espírito. Emmanuel, no livro Justiça Divina, tem uma mensagem muito boa nesse sentido, chamada Lugar Após a Morte, em que ele diz que se você quer saber quem você realmente é no mundo espiritual, observe o que é que você faz quando todas as suas obrigações sociais estão cumpridas. Não diga para mim que você vai para um lugar bom porque você acorda de manhã, lava roupa, lava a casa, passa, cozinha, tem que limpar isso, limpar aquilo, pega a menina no colégio, volta, faz isso, faz aquilo, porque ele diz, tudo isso são obrigações sociais. Tudo isso está no mundo físico, isso não interessa, isso não mede quem nós somos. O que mede quem nós somos é o que fazemos na hora que todas as obrigações acabam. Já lavei, já passei, já cozinhei, já fiz tudo que tinha que fazer. Pronto, agora é o meu momento. Quando eu digo agora é o meu momento, é que eu vou saber quem eu sou. O que eu faço quando eu estou com o meu tempo de folga? Eu puxo uma cadeira de balanço para a porta da rua para ficar sabendo quem mudou de marido, quem está ou não está, com quem que está, o que está acontecendo na vida dos outros, quem passa com o mesmo vestido de ontem, no dia de hoje. O que eu faço de verdade quando eu tenho essa visão, quando eu posso ter a leitura daquilo que eu realmente sou? Então, às vezes, a gente não se dá conta de que é na hora nossa que nós vamos, de fato, revelar quem nós somos. Que site visitamos? Que conversas mantemos? Quais são os nossos verdadeiros interesses na Terra? Esses você só saberá na sua hora vaga. Na hora vazia é que o Espírito se revela. Joia. Vamos lá, então. A Simone Caetê, ela pergunta, Lahá, por que alguns definem que o desdobramento é o mesmo que o sonambulismo e outros afirmam que não? Qual é o correto? Pois é, Simone, esse é um problema mesmo, porque a obra de Allan Kardec não fala desdobramento. Não tem. A obra de Allan Kardec só fala sonambulismo. Não tem esse termo desdobramento. Assim como na obra de Allan Kardec não existe a palavra materialização. Só existe a palavra aparição. Mas o movimento espírita brasileiro resolveu inovar. E ao invés de usar o termo aparição da obra básica, usa um novo termo que foi criado, materialização. Ao invés de usar o termo sonambulismo,
resolveu usar o termo desdobramento. E aí começou uma dificuldade, porque a gente procura desdobramento no Livro dos Médiuns, não tem. Se você procurar lá mediunidade de desdobramento, não vai achar. Por quê? Porque não tem. É a mediunidade de sonambulismo. E aí vem uma curiosidade, uma filigrana sobre a questão do sonambulismo. Allan Kardec, quando trata a questão do sonambulismo no Livro dos Médiuns, ele divide o sonambulismo em dois tipos. Ele chama um de sonambulismo e chama o outro de sonambulismo mediúnico. Sonambulismo, só sonambulismo, e o outro, sonambulismo mediúnico. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o sonambulismo, sem ser mediúnico, é aquele no qual o desdobramento não encontra nenhum espírito do lado de lá. Então, por exemplo, a pessoa desdobra. Ela desdobrou, ou seja, viveu uma experiência sonambúlica, sai do corpo, vê o marido deitado na cama, vê o seu próprio corpo deitado na cama. Olha o quarto e vê o quarto. Diz, meu Deus, estou fora do meu corpo. Olha o meu corpo lá. Gente, como eu estou gordo, ou como eu estou gorda. Meu Deus, como eu estou velho, ou como eu estou velha. Então eu me vejo, olha só como eu sou. Esse é meu corpo, meu marido. Alguns ficam tão apavorados que quando vem isso querem voltar para o corpo na hora e não conseguem ficar e fica desesperado querendo acordar e não consegue. E o marido dormindo do lado, nem sente. Até que ela consegue acordar. Eu estava gritando, mas eu não vi nada. Por quê? Porque a experiência que ela estava tendo era uma experiência sonambúlica que ela pensa que está gritando, mas ninguém vê nada. Outros desdobram, veem o corpo, andam pelo quarto, vão na sala, olham o relógio na parede. São 3h20. Volta para o quarto, volta para o corpo, acorda, vai na parede e olha 3h22. Realmente eu estive aqui. Essa experiência que eu estou falando chama-se sonambulismo e, segundo Allan Kardec, não é mediunidade. Por quê? Cadê o espírito da jogada? Se não tem espírito, não é mediúnico. Agora eu vou fazer o fenômeno de novo. A mesma pessoa, na mesma noite, desdobrou de novo. Segunda vez que ela desdobra, coitada. Sai do corpo, vê o marido dormindo, vê seu próprio corpo, anda pelo quarto, vai na sala, olha o relógio, 3h22. Quando ela vai voltando para o quarto, ela vê um espírito. Tem um espírito aqui em casa? Quem é você que está aqui? E o espírito diz, não, eu estou aqui porque eu moro aqui, essa casa é minha. Disse, não, essa casa é minha. Não, eu morei aqui muitos anos antes de você. Acho que eles iriam embora daqui porque essa casa me pertence. E aí ela diz, nossa, não faça isso não, você já morreu. Eu não morri coisa nenhuma, vocês aqui invadiram minha casa. E ela mantém um diálogo com o espírito. Ou até nem mantém diálogo, só enxerga que tem um espírito na casa. Volta para o corpo, acorda e diz para o marido, meu bem, tem um espírito lá na sala. Quando ela traz uma informação do mundo espiritual para o mundo corporal, esse fenômeno passa a se chamar sonambulismo mediúnico. E aí ela se torna médium sonambúlico. Essa é uma questão de conceito, porque se o médium é aquele que serve de intermediário entre o mundo corporal e o mundo espiritual, se você não trouxe nenhuma informação do mundo dos espíritos, então não é médium. É só uma questão conceitual de Kardec. Só que o sonambulismo, do sentido seio mediúnico, é apenas o desdobramento não mediúnico, é anímico. Quando ocorre o desdobramento, e esse desdobramento traz informações do mundo espiritual, sonambulismo mediúnico. E o movimento espírita resolveu chamar tudo com uma palavra só, chama tudo de desdobramento. Vamos lá então para mais uma. Como saber se a gente realmente entendeu na reforma íntima que nos mudamos mesmo? A gente precisa se observar, Edson. Para poder saber se a gente mudou, nós temos que estar bem atento para saber qual é a nossa disposição íntima. Porque a tendência da vida é nos devolver para as mesmas experiências, para que a gente teste se a gente venceu ou não aquele bloqueio. Então, se eu sou uma pessoa muito agressiva, violenta, a tendência é que a lei de causa e efeito traga novas experiências de ciúme, de inveja,
de maledicência, de desequilíbrio da sexualidade, de orgulho, de vaidade, ela se repete. Porque, como eu tenho essa imperfeição, isso gravita em torno de mim. Então, eu tenho que me observar e dizer assim: nossa, então eu já tenho essa condição de vencer essa imperfeição, eu já consegui não ser mais como eu era antes. Eu fico me observando, digo: olha, antes, se alguém me contasse uma história, eu ia contar para todo mundo. Eu estou ficando melhor, que eu não estou mais sendo tão liguarudo como eu era antes. Eu estou aprendendo a não fazer fofoca. Eu estou aprendendo a me alegrar com a vitória dos outros. Antes me incomodava demais. Quando alguém tinha algum sucesso, aquilo me mexia, eu tinha uma inveja. Estou percebendo que eu estou melhor. Estou falando menos de mim mesmo, estou sendo menos vaidoso. Então, eu tenho que me analisar, Edson, e verificar se quando a experiência volta, se eu conseguir ter um desempenho melhor. Se eu conseguir ter, então ótimo. Só que para que isso aconteça, tem que repetir nas mesmas condições. Porque se não repetir nas mesmas condições, não vai valer como reforma íntima. Vou colocar de maneira mais clara. Você, de repente, aos 20 anos de idade, tinha um desequilíbrio sexual muito forte. Hoje você está com 80. E diz: hoje eu já venci isso aí, tranquilo. Não tenho mais essa coisa que eu tinha antes. A questão da sexualidade está serenada em mim. Mas você tem 80 anos. Você tem que ter 20 de novo para saber se realmente você resolveu. Então, a gente pode fazer uns exercícios e até uma possibilidade de tentar perceber se os nossos impulsos íntimos mudaram. Mas é necessário que as cenas se repitam nas condições semelhantes para que eu tenha certeza de que eu, de fato, consegui vencer determinadas dificuldades que eu tinha. Vamos lá. Meu nome é Tiago. Qual tipo de energia espíritos frequentam casas de prostituição? Eu tive uma obsessão grave quando frequentava, até hoje sinto repercussão de assédio espiritual que sofri. Olha, as entidades que participam das casas de prostituição são espíritos que são de dois naipes. Um deles são espíritos apaixonados pela sexualidade e que se utilizam de nós porque eles têm determinados interesses que, desencarnados, não são tão fortes, não são tão intensos como acontece nos encarnados. Então, o que eles fazem? Eles se aproximam dos indivíduos, estimulam determinados desejos para que as pessoas vão para o ato sexual promíscuo e eles consigam se encaixar no corpo do seu obsidiado, do seu perseguido, para dividir com ele o prazer que ele sente. Então, há uma coparticipação nos atos que praticam. Então, boa parte dos obsessores, eles estão relacionados com o interesse pelo desregramento em si. Eles nem têm vinculação direta com as pessoas que eles perturbam. As pessoas que eles perturbam são muito mais instrumentos para os interesses que eles têm. Então, não necessariamente uma entidade que está numa casa de prostituição, ela tem um vínculo direto com aquele espírito. Ela está atrás, na verdade, da prática que ele pode me oferecer, como se ele fosse um instrumento, como se ele fosse bebida, como se ele fosse o copo. Eu não tenho paixão por copo. Copo pode ser qualquer um. Eu só quero que o copo coloque a bebida dentro. Então, na questão da sexualidade, eu não tenho nenhum interesse por você, mas você pode me oferecer as experiências que eu estou querendo viver. Então, nessas horas, dentro dessa perspectiva, nós vamos encontrar espíritos com esse tipo de característica. E o segundo tipo de espírito são os perversos, os que querem realmente prejudicar as nossas vidas. Então, eles provocam estímulos sexuais durante o sono, trazem entidades perturbadas para dividir a cama conosco, promovem visões de fantasias eróticas, sexuais, para estimular determinadas condutas em nós. E aí as cargas eróticas ficam extremamente aguçadas, as nossas energias afetivas, elas vão sendo corrompidas em carga erótica,
Você fica profundamente erotizado em tudo que você vê, em tudo que você fala, nos sites que você visita, nas revistas que você vê, nos vídeos que você assiste, em tudo que você participa, está aguçada a questão da sexualidade, nas conversas, na maneira como você trata as pessoas, nos seus interesses. Então, eles vão assodando a pessoa para viver esse tipo de coisa. Aí existe uma perturbação intencional de destruir o indivíduo. Então, aí uma é movida pelo ódio e a outra é movida pela afinidade. Esses dois tipos de espírito, fundamentalmente, são os que participam das casas de prostituição. As duas formas de perturbação são bem difíceis. Uma, a do ódio, porque você tem que demover a pessoa do desejo do ódio. E Ivone Pereira, no livro Devassando o Invisível, diz que as obsessoras, que são femininas do lado de lá, são as mais tenazes. Quando você tem uma mulher que obsedia um homem do lado de cá, você se prepare, porque elas amam muito, mas quando odeiam, você se prepare, porque o ódio é jogo duro. E as obsessões dos homens são mais fáceis de serem demovidas quando há ódio afetivo. Já os casos de afinidade são mais complexos, porque você cria uma identidade com o médium, com o obsidiado, e para desligar dá trabalho, porque A chama B e B chama A. Então, eles vivem num processo de simbiose em que um fica vinculado ao outro, promovendo com isso uma série de perturbações nas nossas vidas. Esses são processos mais complexos, exigem mais esforço, porque as obsessões geradas por afinidade são bastante danosas do ponto de vista de trabalho para que a gente consiga resolver. Então, respondendo aí a sua pergunta, os espíritos que estão vinculados a nós nas casas de prostituição possuem essas características. Procure o capítulo 4 do livro Missionários da Luz, que você vai encontrar 4, 5, 6, esses 3 capítulos. Você vai encontrar a história de um médium que visita uma casa de prostituição, ele é casado, ganha umas companhias espirituais lá e depois a vida dele vira um inferno, porque ele não consegue se desligar dessas entidades que vão com ele para a reunião mediúnica, ficam do lado de fora do centro esperando ele sair e perturbam o tempo todo o cara. Só não entram na casa dele, porque a mulher dele é uma mulher incrível e ela ora protegendo o ambiente doméstico, isolando a casa da perturbação dos espíritos. Eles ficam do lado de fora esperando ele sair, encaixam de novo e levam o cara sistematicamente a revisitar a casa de prostituição. Joia. Vamos então para essa última, Jorge. E a Morgana pergunta, Jorge, por que em alguns grupos, pessoas que têm um grau leve de mediunidade, mas têm problemas de saúde, lhes é recomendado não desenvolver ou falar sobre nossos desdobramentos? Não, isso não é uma regra geral. Não é porque a pessoa tem um problema de saúde que ela não deva trabalhar a mediunidade. Às vezes, até esse problema de saúde pode ser da mediunidade. Isso não é uma regra absoluta. O que você tem que ver é se esse tipo de problema que a pessoa apresenta seria um problema de fundo emocional. Então, eu tenho uma pessoa que ela é depressiva. Eu tenho uma pessoa que ela tem crise de ansiedade. Eu tenho uma pessoa que sofre de síndrome do pânico. Se eu tenho algum tipo de transtorno na área da emotividade, é melhor que essa pessoa primeiro trate esses transtornos para que depois ela venha trabalhar a mediunidade. Mas se ela tem um mal do ponto de vista físico, a pessoa tem diabetes, o outro tem um problema de artrose, fulano tem um problema de cirrose, o outro traz um problema de pressão alta. Essas enfermidades, elas não necessariamente impedem as pessoas de exercerem a mediunidade. Elas vão poder exercer, salvo se a doença for muito grave e a pessoa não puder exercer. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela tem o coração já bastante fragilizado, já botou marca-passo, não pode ter nervoso, não pode se aborrecer, não pode se irritar. É melhor que ela não dê passividade, porque ela pode receber uma entidade muito violenta, muito agressiva, com muito ódio, e isso, de repente, o organismo pode se ressentir. Mas se uma enfermidade leve que ela possua,
ela não está impedida de participar de um grupo mediúnico. Claro que ela precisa estudar, participar do grupo de estudo sistematizado, depois entrar nas apostilas referentes à mediunidade, para que ela esteja apta a participar dos grupos com esse objetivo. Mas doenças leves, se não forem transtornos emocionais, não há nenhuma dificuldade para a pessoa participar. Agora, cada casa possui uma orientação diferente e, de repente, em virtude das circunstâncias que a casa está, a pessoa pode ter sido orientada a não desenvolver. Mas essa não é uma regra para todas as pessoas. O chat aqui, boa noite aí para quem está me vendo aí. O chat aqui, ele corre, depois de um certo tempo ele some. Mas a pergunta se resumia assim: dentre todos os ensinamentos de Ivone nos livros, qual aquilo que mais te marcou? É mais ou menos isso a pergunta. Existem muitos ensinamentos. Ela deixou várias informações para nós. Sim, para complementar, Jorge, qual aquele que é mais relevante para os médiuns? São vários, né? Eu diria que eu separaria dois. Um deles é a disciplina. Ela era uma mulher profundamente disciplinada. A Ivone era incrível em termos de disciplina. E ela fala disso direto nos seus livros. Ela é muito voltada para essa questão. E um outro ponto que, de certa maneira, é também bastante significativo é a fidelidade a Kardec. Ela é muito, muito ciosa nesse aspecto, né? Você vai encontrar na literatura que ela produz muita informação acerca desse aspecto. Ela sempre, a disciplina e a preocupação com Allan Kardec. Esses seriam os dois pontos mais importantes que eu destacaria aí. Eu vou dar as 5 lições da Ivone. Opa. Rapidinho. Primeiro, aprender a lidar com a solidão. Não casou, não teve ninguém e viveu a disciplina. 2, a vivência da mediunidade com dignidade. Outra característica muito grande dela. Terceira, a resignação diante dos dramas da vida. Ela teve uma vida super difícil, uma vida cheia de muitas privações. Quarta, a perseverança dela durante toda a existência. Ela sempre foi um médium muito contestado. A obra Memória de um Suicida, quando foi entregue a primeira vez, a Feb leu e disse: nunca vi uma obra tão ruim na minha vida. E ela levou a obra para casa, ela ia queimar no fundo do quintal. Quando ela foi queimar, uma voz disse a ela: não queime, guarde. Ela guardou 20 anos essa obra. Aí Leon Denis apareceu e disse: vamos organizar, que ela está toda bagunçada. Organizou a obra todinha e disse: agora apresente a Feb. Ela voltou com a obra 20 anos depois e a Feb disse: nunca vi obra tão maravilhosa como essa. Então, a perseverança dela também, um quarto fator. E o último, a humildade. Ela foi uma pessoa assim, muito humilde. Então, você pode juntar aí essas 7 características, essas 5 mais essas 2. A solidão, a mediunidade, a resignação, a perseverança, a humildade dela, a disciplina e a fidelidade a Kardec. Essas seriam as lições de Ivone para todos nós. Quantas coisas, hein? Essa mulher era incrível. Essa mulher era incrível. E esperantista, tá? Tem um lance da vida dela bem interessante. Ela tem vários livros que ela encontra com vários personagens. Nessa última, nenhum deles reencarnou. Ela reencarnou sem nenhum dos amores. Ela tem 3. Nenhum dos amores dela reencarnou perto dela. Ela viveu uma vida de solidão todo o tempo. Quando foi no 1980, o Congresso Espírita Universal foi no Brasil, foi em Brasília. E ela se programou para ir. E ela se correspondia com um cara que era da Europa. Ele disse: a gente vai se conhecer em Brasília. E ela se programou para ir, tudo se ajeitou para ir, que ela ia conhecer o cara lá. Quando ela se programou, aí os espíritos chegaram e disseram: você não vai. Ele é um dos 3. Você vai botar a perder se você encontrar com ele. Mande um procurador. E ela, muito a contragosto, que ela adorava conversar com o cara, mandou uma pessoa com um bilhete dizendo que ela não pôde ir a Brasília para encontrá-lo. E ela nunca mais pôde rever esse cara de novo. Legal, né? Disciplina.
resignação. É o que falta, né? É o que É falta. Está faltando hoje. E um pouco de humildade também não faz mal, não. É bom ter. Não, pelo menos uma pitadinha tá bom, né?